Ministério Público denuncia possível descarte de resíduos do aterro sanitário no córrego da Servidão. Promotoria estaria cobrando providências da Secretaria e de empresas responsáveis. Crime ambiental seria o despejo de chorume sem o tratamento necessário. Carros parados nas esquinas são um risco para o trânsito pela falta de visibilidade. Prefeitura vai contratar empresa para reforçar pinturas de solo. Hoje tem o Direito do Trabalhador e você pode participar. Mande sua pergunta 2111 7000. Banco do Povo tem crédito disponível para micro e pequenos empreendedores. Em época de crise, a notícia é boa para quem quer começar ou ampliar um negócio, mas tem requisitos para cumprir. Vamos falar da ressocialização, sabe de quem? Deles, os cães, que passam por todo um processo para conseguir um novo lar. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira começa agora. Boa tarde. A economia não está fácil, está em crise e todo mundo está dando um jeito de tentar pagar as contas no fim do mês. Só que a boa notícia sempre existe, tem que ter uma luzinha no fim do túnel. O Banco do Povo tem feito o trabalho de pequenos créditos para microempreendedores. Muitas pessoas que querem ampliar os negócios ou mesmo começar, estão sem emprego, têm a oportunidade de conseguir ali valores suficientes para realmente mudar, virar a página no mercado de trabalho. O que antes eram apenas 30 jogos de mesas e cadeiras, agora são quase 300. Há mais ou menos 11 anos, o Edivaldo resolveu abrir sua empresa de materiais para festas. Logo no início, o microempresário não tinha dinheiro para investir, mas mesmo assim conseguiu desenvolver o negócio graças a uma ajuda que ele encontrou aqui. O Banco do Povo oferece empréstimos a pequenos e microempreendedores que podem adquirir de 200 até 20 mil reais. Até aí, nada de novo, né? O que tem de diferente por aqui é a taxa de juros, que é de 0,35% ao mês, bem menor do que os pelo menos 4% cobrados nos bancos regulares. Eu tentei correr atrás das agências, vários bancos, tudo, mas só que a burocracia é muito grande, eles pedem sim, muitas garantias que a gente no momento não tem e fica complicado. Então acho que o Banco do Povo é uma solução muito... Sim, ótimo para quem está começando. Viu? Porque como é um crédito produtivo popular, então o governo do estado achou assim, beneficiar as pessoas de baixa renda. Nós fazemos tanto para quem está iniciando ou para quem já está trabalhando no ramo para compra de mercadorias ou de equipamentos. Aí veio então o primeiro empréstimo e depois dele mais 5. O último foi no valor de 10 mil reais para ser pago em 36 parcelas de 296 reais. Ao todo, o Edivaldo vai pagar apenas 556 reais de juros. Graças a Deus, até hoje, nunca tive problema. Assim, às vezes acontece atrasado assim, 3, 4 dias, assim, devido ao fim de mês, alguma coisa do tipo assim. Mas assim, de chegar a ter inadimplência, graças a Deus, eu sempre consegui acertar certinho. Com facilidades para pagar, a taxa de inadimplência também não é tão alta, apenas de 14%. E é para evitar prejuízos ao banco que é necessária a presença do avalista, além dos documentos obrigatórios. Para começar, não pode ter restrição, nem SPC, nem Serasa e nem Cadim. E depois tem a documentação pessoal que a gente exige. Se for a pessoa jurídica, tem que apresentar também a documentação da firma. Hoje, o Edivaldo evolui a cada dia com o seu negócio. E para quem tem espírito empreendedor, um empurrãozinho já é o suficiente para dar o próximo passo. Fui atrás do Banco do Povo também, nessa outra empresa, já abri um MEI também, já consegui o primeiro empréstimo também, e se Deus quiser vai caminhar também igual isso aqui, se Deus quiser tudo dá certo. Quem não está arriscando entrar aí como microempresário, tem vaga de trabalho no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Vamos conferir. Oportunidade de emprego nesta quinta-feira para agente de transporte, assistente de vendas, auxiliar administrativo, corretor de imóveis, cozinheiro geral, fiscal de loja, gerente de supermercado, instalador hidráulico, motorista de caminhão e representante comercial autônomo. Os interessados devem se dirigir ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro,
e levar o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Seguindo na linha do trabalho, comigo o doutor Gilberto Rolla para falar um pouquinho sobre o direito do trabalhador e hoje chamando a atenção para uma mudança importante aí na lei trabalhista. Coisas que hoje fazem parte da rotina do trabalhador e em novembro devem ser alteradas. São algumas questões que não devem mais fazer parte do horário de trabalho, é isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, exatamente, né? Essas alterações, por isso que fala que tira direito do trabalhador, né? E alguns direitos que são, né, hoje, foram adquiridos, são tirados por lei, né, infelizmente. E o que está acontecendo? O empregado ele vai trabalhar e ele, até hoje, por exemplo, o tempo que ele demora para trocar de roupa, para colocar o uniforme, não é? Para se lavar, às vezes até para tomar banho mesmo, para poder fazer aquele trabalho, aquela atividade, esse tempo não vai mais fazer parte da jornada de trabalho. Isso vai estar fora da jornada, infelizmente. Então, na verdade, o trabalhador, se ele tem lá que cumprir as 8 horas dele, ele tem que se programar para chegar antes, passar por todo esse processo para às 8 horas estar, né, no início da jornada, está posicionado no posto de trabalho. No posto do trabalho e devidamente, né, uniformizado, equipado e assim por diante. Esse controle vai ser um pouco complicado, será, doutor? De início, o senhor acredita que... Porque a pessoa vai ter que bater cartão depois de pronto, ou marcar o horário de entrada depois de pronto para assumir o posto? Exatamente, né? Vai causar aí, né, de início, quem está acostumado a fazer todas essas coisas dentro da jornada e ganhar por isso, de início vai ter uma dificuldade, não só para o trabalhador, como também para a empresa, para aquele que fiscaliza, para aquele que é o encarregado, né? A questão do transporte deve mudar nisso, né? Quem trabalha fora da cidade, por exemplo. Sim, né? É a chamada hora in itinere, hora de viagem, hora de percurso, né? Quantos trabalhadores, isso começou na zona rural, né? Quantos trabalhadores que são transportados de ônibus, de van, de Kombi, né, da sua casa ou de um ponto próximo à sua casa até o local de trabalho. E depois, quando termina o trabalho, ele tem esse retorno. E esse tempo despendido em viagem, né, quando o local é de difícil acesso ou não é servido por transporte público regular, até hoje a empresa paga essa hora. E paga essa hora como hora extra, hein, Paulo? E isso, infelizmente, vai acabar. Então, se daqui, eu trabalho em Piracicaba, por exemplo, levo 1 hora daqui lá, eu ganhava, ou hoje ganho, supondo-se, a partir do momento que eu pisei no ônibus e parti. Exatamente. Agora é a hora que chega lá. Agora essa hora não vai ser remunerada, não é? Infelizmente, são as horas em itinere, a súmula 90 do TST, isso é uma coisa antiga, né? Foi uma construção jurisprudencial que infelizmente vai acabar. Porque muitos trabalhadores, Paulo, né? Eles trabalham, você fala em Piracicaba, tem trabalhador que sai do serviço a 1 hora da manhã. Quer dizer, se não for com o ônibus da empresa, como que ele viria, né? Não tem um transporte público regular, não tem ônibus de linha, não é? Então era por isso que o tribunal fala, tem que pagar a hora para ele. Agora a lei vem, muda e fala, não tem mais que pagar essa hora. Muda quando? Muda a partir de 11 de novembro, próximo agora. Já está definido, isso vai mudar. Já está definido. Claro que poderá haver alteração, mas através de lei, né? De lei. Caso contrário, entra em vigor, a lei já está votada, aprovada, publicada e assim por diante. Maravilha. Mudança que vem pela frente aí, todo mundo, empresa e empregado, todo mundo vai ter que se adaptar. Doutor, até a próxima oportunidade aí. Quem sabe com notícias melhores para o trabalhador. Vamos lá, ótimo final de semana para o senhor. Igualmente. Olha, a seguir nós vamos falar sobre ressocialização, sabe de quem? De cães. Existe todo um processo para preparar animais que passaram por maus tratos antes de seguirem para um novo lar. Os detalhes já, agora são 12h43. Um dos maiores problemas no trânsito, principalmente em Rio Claro, é a falta de visibilidade nas esquinas. As ruas já são estreitas por natureza e ficam ainda mais complicadas, né? Na hora que o pessoal para ali, virando bem no cantinho da esquina, e aí quem está para atravessar tem que colocar o carro no meio da rua para conseguir olhar. E aí a possibilidade de acidentes, claro que aumenta. Por isso a Prefeitura estuda reforçar a pintura de solo, limitando a área do estacionamento para ajudar nesta questão.
Em alguns lugares, elas são muitas, em outros, faltam. As placas verticais são as que ficam mais visíveis para o motorista, mas não são as únicas responsáveis pela sinalização nas ruas. No chão também há indicações, mas em alguns lugares ela está bem apagada, quase não dá para ver. É por isso que a Prefeitura abriu uma licitação de tintas na intenção de reforçar a sinalização horizontal da cidade. A sinalização horizontal ela é uma sinalização complementar, devemos deixar bem claro isso, que a sinalização que o Código determina, a sinalização vertical, aquelas que vão nos postes, porém é de fundamental importância que eles sejam bem sinalizados para ajudar o motorista a identificar, principalmente nos cruzamentos, onde pode parar, onde não pode. Então nós estamos adquirindo esse material para reforçar aquelas que estão ficando apagadas em decorrer do tempo, e também implementar, principalmente na área periférica da cidade, essa sinalização que inexiste. Não é em toda a esquina que há faixas pintadas assim no chão, mas segundo o Código Brasileiro de Trânsito, esta demarcação não é obrigatória. Os carros têm que ser estacionados a pelo menos 5 metros das esquinas. Com ou sem sinalização, tem muita gente que desrespeita a lei. Em poucos minutos pelas ruas já foi possível identificar carros parados bem perto da esquina. Alguns em cima da pintura do chão mesmo, outros até na faixa de pedestres. Quem parou este carro aqui não se importou nem um pouquinho com quem precisava cruzar a Rua 8 com a Avenida 12. E olha que neste ponto o sinal é bem claro. Acontece com frequência sim, viu? Atrapalha porque em alguns pontos o congestionamento é muito grande, né? Acaba dificultando. Sim, o trânsito está bem complicado em Rio Claro. Demais. Fica muito complicado porque às vezes a gente vira e tem dos dois lados. Aí não enxerga nada. Não enxerga nada, fica complicado. Vale destacar que Rio Claro tem uma característica diferente das outras cidades. São quarteirões curtos e ruas estreitas. Então, muitas vezes, o estacionamento de determinados veículos inviabiliza, atrapalha a visão daqueles que estão circulando, dos motoristas que estão andando. Então, essa sinalização é muito importante, principalmente naquela autuação de estacionar menos de 5 metros das esquinas. Isso é muito importante. Um agravante nestes casos é que quando acontecem os acidentes, eles costumam ser com vítimas. Além desta questão, se o motorista estacionar a menos de 5 metros da esquina, ele pode ser punido, já que a fiscalização acontece de diversas formas. Estão sendo autuadas pela Polícia Militar, pela Guarda Civil em patrulhamento e também estão sendo autuadas pelo sistema de monitoramento da cidade. Existe uma resolução do CONTRAN que permite essas autuações e, devido à gravidade dessa infração, está tendo uma atenção especial por parte da Guarda. Agora vamos falar de um processo muito interessante de ressocialização de cães. São animais que passam por maus tratos, estão recolhidos ao canil e, para serem adotados, precisam ali de um processo para encontrar um novo lar, deixando para trás os problemas que viveram. Eles são bonitinhos sim, viu? Tá certo que à primeira vista podem até assustar um pouco, mas no fundo tem aquela sensação de melhores amigos do homem, sabe? E é claro que um pouco de carinho todo mundo gosta. Aqui no Centro de Controle de Zoonoses ficam os cães que têm históricos de agressões. Antigamente, há muitos anos atrás, a lei permitia que depois de um determinado período, se esses animais não fossem adotados, eles poderiam ser sacrificados. Mas isso mudou e agora está proibido. Hoje em dia, eles passam por uma espécie de hospedagem e durante isso têm acompanhamento para então serem reinseridos na sociedade. O canil das zoonoses ele é específico para cães agressores. Todos eles entraram aqui com algum histórico de mordedura, de agressão, mordeu outro cachorro, uma pessoa. E daí a gente vai até o local, no caso às vezes é rua, às vezes é residência, né? Tem dono. E a gente recolhe, passa por um período de observação que é de 10 dias e depois a gente libera para adoção. Hoje em dia, são 7 cães que ficam por aqui. Eles permanecem nestas baias e quando os locais precisam ser limpos ou algo do tipo, vão para estas gaiolas. O comportamento é bem diferente do que quando eles estão assim, mais livres e passeando pela rua. É o caso da Princesa. Ela chegou ao CCZ depois de ser encontrada amarrada a um poste, desnutrida e doente.
Ela chegou muito braba, ela não deixava nem encostar nela. Fui dando um pedacinho de salsicha, ela foi acostumando até pegar o ritmo. Eu que nunca vi a princesa, se eu quiser eu posso pôr a mão nela que não tem perigo? Pode, aqui pode, só a presa que não. Então vem cá, princesa. No canil ela já fica brava. Então agora a gente vai tentar, posso brincar com você? Pode brincar com ela. Não, e essa mesma cachorra que eu tô brincando agora é aquela que chegou aqui antes e não dava atenção pra ninguém. Não dava atenção pra ninguém. Braba. Ou seja, é possível fazer esse serviço? É possível. Dedicação, paciência com eles, carinho também e um pouco de consciência da pessoa, né? Que eles não têm culpa da criação que eles tiveram e se tornaram dessa maneira por causa do ser humano mesmo. E para quem quiser, todos estão disponíveis para adoção. A gente primeiro vai na casa da pessoa também fazer uma vistoria zoossanitária para ver se a pessoa tem condições de receber o cão, se não tem criança, não tem outros bichos na casa, né? E também se não tem como evadir do local, só. Mas de resto a gente tá aqui sempre. Tem que ter muito amor e muito carinho para dar. E muito amor, muito carinho para dar, com certeza. É isso, resolve tudo. Previsão do tempo para Rio Claro e também região nesta quinta-feira. Quinta-feira de sol e calor com picos bem acima dos 30 graus em praticamente todo o estado. Muita seca e ar carregado. Estas imagens de Rio Claro mostram a camada de poeira sobre a cidade. Este efeito deixa mais intensa a sensação de clima abafado. Em Santa Gertrudes, alerta para a qualidade do ar. Por lá, máxima de 33 e mínima de 18 graus. Praticamente a mesma coisa em Piracicaba. A máxima bate a casa dos 32 e a mínima fica nos 18. Em Rio Claro, a mínima cai um pouco mais durante a noite, 15 graus. E à tarde pode chegar nos 33. Rio Claro está com inscrições abertas para a Mostra de Artes. Quem traz as informações é o Pedro Gaspar. Esta é a 17ª edição da Mostra Artística Novos Olhares, que tem como tema a cidade de Rio Claro, suas paisagens, os costumes e também as pessoas. Eu converso agora com o artista plástico e organizador do evento, Luiz Mioto, que tem mais informações. Olá, Luiz, qual a importância desse evento para a cidade? A importância é manter o histórico da cidade através das artes, pelo olhar artístico de cada participante. Isso dentro da sua construções, costumes, religiosidade, danças, folclore e assim por diante. Quem pode se inscrever para a Mostra de Artes? Todos aqueles que tiverem propensão ou um dom do desenho, da escultura ou da pintura têm livre acesso. A única obrigatoriedade é que o motivo seja relacionado à cidade de Rio Claro. E qual é o limite de obras por artista? Nós temos 3 categorias, que é desenho, escultura e pintura. Entre elas também tem as modalidades acadêmico e contemporâneo. Dentro disso, pode ser 3 em cada uma dessas categorias, ou desenho, ou pintura, ou escultura. Então isso é bem livre. E o que a pessoa precisa trazer até aqui no arquivo público para poder se inscrever para a mostra? Ela tem que trazer as obras em si, normalmente já etiquetadas, com nome, título, né? De preferência tamanho, o que é normal e é exigido desses trabalhos, em condições de expor, né? Em moldura, o que for desenho ou aquarela com vidro e ganchos para pendurar, mais ou menos esse esquema. Não deixar para os organizadores tentar fazer isso, que aí fica meio complicado. E até quando vão as inscrições? As inscrições começam terça-feira, dia 19, e vai até sexta-feira, dia 22. Tá? Até às 5 da tarde, aqui diretamente no Arquivo Público Histórico de Rio Claro. Muito obrigado pelas informações, Luiz. A abertura e exposição da Mostra Novos Olhares acontece no dia 10 de novembro no Casarão da Cultura, a partir das 8h30 da noite. A exposição segue do dia 11 de novembro até o dia 8 de dezembro no mesmo local. Se você quiser mais informações para inscrições da mostra, você pode conseguir pelo telefone 3522-1948 ou então pelo e-mail arquivo@aphrioClaro.sp.gov.br. Lembrando que as inscrições para a mostra acontecem no Arquivo Público de Rio Claro, que fica aqui no Núcleo Administrativo Municipal
municipal no bairro Alto do Santana. Pedro Gaspar, de Rio Claro. A seguir, o Ministério Público denuncia suposto descarte de chorume do aterro sanitário em área de preservação permanente às margens do córrego da Servidão. Todos os detalhes você acompanha daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora são 12h55. Até já! A Promotoria do Meio Ambiente está investigando uma denúncia de possível descarte de chorume do aterro sanitário direto no córrego da Servidão. A denúncia contra a empresa responsável pelo aterro municipal surgiu depois da Operação Bota Fora, realizada pela Polícia Militar Ambiental no início do mês. Na ocasião, policiais militares e o secretário do Meio Ambiente vieram até a região do Distrito de Assistência para apurar irregularidades e constataram. No boletim de ocorrência registrado pela PMA, Antônio Penteado, responsável pela pasta do Meio Ambiente, afirma que a infração aconteceu em uma área de preservação permanente. O relatório do dia fala da constatação de danos que dificultariam a regeneração natural do meio ambiente por causa de detritos jogados na APP. No mesmo dia, a empresa foi advertida pedindo providências imediatas que cessem o problema e que isso não se repita, além de que haja o abandono da área afetada. O aterro municipal é administrado por uma empresa terceirizada que tem a responsabilidade de cuidar do local, inclusive do chorume, um líquido gerado a partir da decomposição do lixo. O material é tóxico e precisa ser tratado antes de ser descartado na natureza. Durante a averiguação aqui no local, foram encontradas evidências de que possam haver irregularidades justamente nesse sentido. Essas fotos foram feitas pela PM Ambiental e mostram o que seria o chorume descartado sem tratamento algum, direto no córrego da Servidão, que passa exatamente atrás do aterro municipal. A Promotoria Pública do Meio Ambiente atua em parceria com a polícia. De acordo com o promotor, a Justiça recebeu denúncias sobre o descarte incorreto e que estes relatos deram início à operação. A suspeita é que, como a empresa abriu uma rampa dentro de uma área de preservação para encostar o seu caminhão-pipa até a margem do rio, e simultaneamente nós encontramos o rio com uma coloração escura, proveniente de material percolado, nós levantamos a suspeita de que a própria empresa estava depositando clandestinamente esse material proibido no recurso hídrico. E é digno de nota que o córrego da Servidão ele deságua no rio Corumbataí, responsável pelo abastecimento de água da população, não só de Rio Claro, como de Piracicaba, município vizinho. Nós conversamos com o gerente do aterro, funcionário da prefeitura e responsável por fiscalizar a empresa que presta o serviço ao município. Ele afirma que realmente existe uma canalização que sai da lagoa de tratamento em direção ao rio, mas que ela está desativada. A gente está esperando a autorização da CETESB, a CETESB está sabendo de tudo isso, e a gente está aguardando a autorização dela para a gente poder veicular o tratado até lá, até no leito do rio. Porém, enquanto a gente não tem essa autorização, não está sendo feito ainda. Hoje, todo o chorume tratado é devolvido ao aterro para que seja feita a evaporação. Se a quantidade for muito grande, ele é levado a outra empresa na cidade de Jundiaí. Quanto a população pode ficar tranquila que nenhum tipo de líquido tóxico está sendo jogado no rio de maneira alguma? A gente não faz isso, porque a gente sabe do impacto que pode causar e dos transtornos que isso pode vir a ocasionar, tanto para o meio ambiente como para quem autorizar a fazer isso daí. O Ministério Público abriu um inquérito civil contra a Prefeitura e também a empresa responsável pelo aterro, e que custa aos cofres públicos R$1 milhão por mês. A suspeita é de envolvimento de funcionários públicos num esquema que pouparia gastos, mas prejudicaria o meio ambiente. Nós vamos nos conectar com outros órgãos ambientais, como a própria CETESB e a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, dentre outros. A Polícia Ambiental continuará nos auxiliando nessas diligências. Nós vamos ouvir também a empresa, o contraponto, juntar todas as provas. Se possível, podemos ouvir testemunhas. Até é importante que pessoas que tenham conhecimento do fato procurem o Ministério Público para maiores esclarecimentos. Nós vamos agora aprofundar a investigação e, se nós tivermos a fonte direcionando as pessoas realmente responsáveis por esse problema, elas serão responsabilizadas não só criminalmente, mas também civilmente pelo dano ambiental e inclusive por improbidade administrativa, estando sujeitas à perda do cargo, à inabilitação para concurso público e uma multa
correspondente até 100 vezes o valor do salário. Bom, nossa redação entrou em contato várias vezes com a empresa terceirizada, responsável também pela administração, pelo trabalho lá no aterro sanitário, inclusive via e-mail, via telefone, mas nós não conseguimos nenhum retorno, também não fomos atendidos. Agora, a Câmara de Vereadores, vai tratar do assunto. Foi protocolado um pedido de abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar a denúncia, inclusive dizendo respeito ao envolvimento de funcionários. A repórter Paula Reis está com o presidente da Câmara de Rio Claro. Paula, boa tarde. O que você já pode passar de informação sobre essa CPI que pode ser instaurada? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que acompanham o Rio Claro Notícias. O pedido da CPI veio da bancada do Democratas e agora eu vou conversar com o vereador e também presidente da Câmara, André Godoy, para tentar entender como que vai funcionar essa CPI, o que a comissão vai apurar. André, essa CPI, ela já foi aprovada ou ela ainda precisa ser aprovada em plenário? Não, essa CPI foi uma iniciativa da bancada do Democratas, com assinatura dos outros vereadores também. Ela deve entrar, ela foi protocolada ontem, deve entrar no Colégio de Líderes hoje e provavelmente deve ser pautada para votação na segunda-feira. Como a CPI funciona? Como é feita essa apuração? Primeiro vai ser montada uma comissão, que é dividida entre os vereadores através da quantidade de vereadores por partido. E depois é feito um trabalho de investigação, de apuração dos fatos durante 90 dias. E se for constatado que houve realmente irregularidades, isso é encaminhado ao Ministério Público. É um trabalho em conjunto com o Ministério Público? Acho que nós podemos dizer que é um trabalho paralelo, O Ministério Público também abriu um inquérito civil, a Prefeitura também abriu um inquérito administrativo e a Câmara, a sua prerrogativa é a Comissão Processante de Inquéritos, que também não nos deixa prevaricar da nossa maior responsabilidade, que é a fiscalização do poder público. A diferença é que as discussões vão acontecer aqui na Câmara, é isso? Sim, as discussões acontecem aqui no plenário da Câmara. Vamos fazer uma CPI responsável, ouvindo as partes, ouvindo as pessoas, a empresa, as pessoas envolvidas. Nós tivemos uma reunião no Ministério Público ontem, a pedido do Dr. Gilberto Porto, uma reunião muito proveitosa, onde ele pôde colher informações já da Prefeitura, de todo o trabalho que já vinha sendo feito. E agora eu acho que é de forma responsável colher as informações, fazer aí essa averiguação junto à empresa também, que deve ser ouvida para que as coisas sejam esclarecidas. O promotor Gilberto Porto fala sobre um possível esquema para baratear esse tratamento do chorume, envolvendo funcionários da empresa e até funcionários da Prefeitura e da Câmara. Isso também vai ser apurado pela CPI? Eu acho que isso é um dos pilares de nós termos colocado a nossa CPI aqui na Câmara, Nós provavelmente devamos chamar o Dr. Gilberto Porto para que ele possa vir esclarecer se ele tem esses indícios de irregularidades por parte de funcionários e, se isso for constatado, nós encaminharemos tudo ao Ministério Público. A investigação também é interna, então, André? Sim, sem dúvida. A investigação é para apurar todos os fatos que estão sendo colocados na mesa para que a gente tenha responsabilidade com aquilo que não é nosso. Tá certo, André, muito obrigada pelas informações, viu? Voltamos ao estúdio com Paulo Lima. Obrigado pelas informações, Paulo. Uma boa tarde para você. O Rio Claro Notícias fica por aqui, continuando a acompanhar estes fatos, esta denúncia, para trazer mais esclarecimentos aí para vocês. Fique agora com o Jogo Rápido. O Samir já está chegando no vestiário e eu volto amanhã, que é sexta-feira, ao vivo, 7h30 da manhã, no Acorda, contando com você. Até lá.